Programa de sexta-feira acabou e a gente vem fofocar com vocês. Acabou, e o que não falta é conteúdo pra poder fofocar. Olha, né, porque amor? eu vou dizer, o dia foi até mais ou menos, a gente vai tocar nesse assunto, vamos falar o que aconteceu durante o decorrer do dia, que são desdobramentos do que a gente já falou em vídeos anteriores. Não fazia nem mais sentido ter uma outra briga e uma coisa. Vamos deixar o pessoal ainda assimilar tudo que aconteceu. Pois é, mas eu não sei se vai ser bem assim, porque agora, no ao vivo, já teve um enfrentamento ali. Eu gostei. Sobre o posicionamento de quem foi indicado pela Fernanda. Sim. Lembrem que a Fernanda, ela é a líder, né? Ganhou a liderança. Sim. E hoje, no ao vivo, antes da festa, eles não sabiam. Ela teve que escolher 4 pessoas pra pré-indicar a esse paredão. Sim, a mira do líder, né? A mira do líder. O Tadeu pediu que ela fosse até a dispensa. Quando ela já olha ali, tem as 4 munhequeiras. Ela já volta pra sala e tem que fazer essa distribuição das pessoas que, entre essas 4, uma delas vai estar indicada. Sim, então não dava pra manter aquele suspense que eles queriam manter, né? De pegar elas no pulo na hora da indicação. Exatamente. E aí ela entrega a pulseira pra Denisiane e Yasmin, que estão sentadas ali mais próximo, né? A ordem que ela entrega é de quem tá mais próximo dela. Sim. Então E que por enquanto são as duas que ela tá mais pensando em, em dar mesmo, A gente vai falar sobre isso, essas conversas que tiveram no quarto do líder. Depois ela entrega pra Beatriz. E aí, quando ela entrega pra Beatriz, a Beatriz fala assim: falsa! Fala me não, entrega, né? Grita. falsa! Ela grita. Mas num tom irônico. Sim. Né? Falsa. Ela enfrenta a Fernanda. Eu achei até que ela tava brincando no início, depois que eu fui entender a situação. Porque ela fala, falsa, isso mesmo, falsa. E aí a Fernanda entrega a última pra Alane, que também fala algumas coisas. Mas a Beatriz é quem mais enfrenta. Sim, E assim, me trouxe aí uma sensação de porque o que acontece? Teve um negócio que aconteceu delas até levantarem as pernas. Teve, Elas pra fazer o negócio. levantaram as pernas enquanto a Fernanda ia gritando, não sei o que. Tipo, mesmo que no mesmo tempo que elas estavam ali zoando a menina, né? Por ela ter dado a indicação pra elas, elas estavam como se elas não tivessem nem aí. Porque de alguma forma elas também já esperavam. Totalmente aí, né? Mas elas já esperavam de alguma forma também. Ela esperava, e inclusive a Beatriz estava o tempo todo falando que ela, quando esse momento fosse acontecer, ela ia fazer um escarcéu mesmo. Mas lá no Sincerão que ela espera isso, né? Principalmente no Sincerão ela falou que isso vai acontecer. Então eu tô esperando que esse Sincerão vai entregar, porque não só a Beatriz tá prometendo, mas Davi também tá prometendo. E aí, vamos ver quem vai hablar. Vamos ver. Aí, ó, a Alane levanta a perna, logo depois a Beatriz também levanta a perna e a Fernanda já sai falando. Quer que eu pegue um desodorante pra você, não sei o quê, em relação à publi, dela ser VTZera, da Beatriz ser VTZera. Quer que eu pegue um creminho pra você fazer VT? Pra você fazer suas publis. Aí o Tadeu logo pergunta: você pode confirmar os nomes das pessoas que você indicou, por favor, Fernanda? E a Fernanda vira e fala assim. A Fernanda fala assim: foi Denisiane, Yasmin, a maluca da galera e a Alane. Foi. Aí o Tadeu pede ela pra repetir com os nomes. E aí ela fala: Denisiane, Beatriz, Alane e Yasmin. Então, assim, foi uma coisa que tá ali, que já tá acontecendo desde quando aconteceu a briga da Alane com a Fernanda. Sim, que a Bia comprou total a briga da Alane. A Denisiane, né? Também. Sim, são amigas dela, viram o que aconteceu, compraram a briga. E tão nessa coisa de cantar alto, brincar. A Beatriz, inclusive, durante ali perto da piscina, quando ela foi ouvir a Alane o que tinha acontecido e meio que acalentar, ela grita, né? Eu vou ser eu mesma e tal. Então, assim. Aí eu já tenho até um recado pra Bia. Eu não vou pedir pra abrir o áudio lá na casa agora, porque eles estão na festa. Estão na festa. Não vão escutar. Não vão escutar. Só por isso que eles não vão escutar. Só por isso que eu não vou pedir pra eles abrirem. Mas, Beatriz, eu te aconselharia a dar uma recuada aí, cara. Por quê? A dar uma segurada. Porque a gente já falou. Eu gosto da Beatriz. Só que a gente já pontuou aqui uma vez que o jeito dela de ser é uma linha tênue, né? Entre ela ser ela mesmo e ser over. A partir desse momento que ela compra a briga da Alane também e ela resolve tacar o dane-se para as críticas que ela vem recebendo da maneira como ela se comporta nas festas,
eu tô sentindo que ela tá fazendo algumas coisas que o público mesmo pode começar a tomar ranço dela, sabe? Entendo. Tipo, ela puxar uns assuntos em voz alta com o Tadeu, igual a Nayara Azevedo fazia e que era muito criticada. Ontem, na prova do líder também, ela tava muito pra cima, tava muito over, assim. Então, até eu que gosto, que simpatizo com a Beatriz, tava, ei, filha, menos, então, sabe? mas aí sabe o que eu acho? Porque assim, a Beatriz, ela é uma pessoa que mesmo que você possa achar ela autêntica, espontânea, independente da percepção que você tenha, Sim. dentro do jogo, ela tem um olhar muito bom pro jogo. Ela não deixa, ela sempre deixa claro que ela gostaria de estar no BBB. Sim. É um sonho dela, então ela sabe como aquilo funciona. Sim. Marcos também, tem a Pitel, pessoas que a gente fala que tem boa visão de jogo, no sentido de pessoas que sempre assistiram ao Big Brother. Só que o que acontece aí com a Beatriz é que a gente sabe o jeito dela. Mas agora a gente vai passar a ver isso como uma provocação. Então. Não como ela sendo do jeito que ela é, mas sabe? é justamente isso que eu ia falar, amor. O quê? A Beatriz, ela tem a simpatia de bastantes pessoas, muita gente do público. Outras pessoas não gostam, mas a maioria gosta. Só que a Beatriz não tem uma história dentro do programa. E ela tá percebendo, tô falando sobre um olhar de jogadora. Ela tá percebendo que essa história não tá chegando. Então ela compra a briga da Alane como se ela e a Alane pra entrar na história. Tá bom. Então eu acho que tá mais ou menos nesse lugar. Faz sentido. Porque assim, a Beatriz é legal, mas o que a Beatriz trouxe pro jogo até o momento? Sim. Nada. Nada. Até o momento. Ela não teve uma liderança, ela não teve uma visão estratégica de jogo que movimentasse a casa. Tudo bem que ela traz direto assim, olha, se eu vou votar em fulano, eu tô observando o jogo do Bin, mas eu tô falando sobre movimentação de jogo. Ela teve até na primeira semana no Sincerão, lembra? Sim. Que ela tentou com o Lucas, né? comprar um negócio ali, só que ainda assim não tinha nada concreto. Tanto que acaba que não continua ela e o Lucas. Não. Né? Não é uma briga que diluiu. Exatamente. Então, pra mim, tem uma visão aí dela de comprar essa briga porque ela é amiga da Alane, ao mesmo tempo que ela quer uma história pra ela. Bem pensado. E essa altura do campeonato, quem não quer uma história ali dentro? Exatamente. Tá todo mundo desesperado atrás de história. Ainda mais depois do discurso do Tadeu sobre a pessoa ser coadjuvante e não estar no palco principal. Não ser protagonista. E aí, dentro disso, do que a gente tá falando, o pessoal ali do quarto fada, principalmente Denisiane, Beatriz e Alane, acreditam que a Alane não vai ser indicada. Sim. Então sobram Beatriz e sobra Denisiane. Então a Beatriz comprando essa briga, já é pra ela ter um enredo pro Sincerão caso ela seja indicada. Entende? É verdade. Então eu penso mais ou menos nesse lugar. É verdade. Eu penso mais ou menos nesse lugar. Bem pensado. Amor. Só que aí, Parabéns. o que acontece? O que acontece é o seguinte, por enquanto, a Fernanda tá dizendo que ela vai indicar a Denisiane. Né? Sim. Só que a gente vai ver que durante o dia também teve uma conversa sobre Yasmin. Só que sabe o que eu fiquei lembrando? Que o Rodriguinho tentou convencer a Denisiane a escolher a Beatriz e ela não escolheu. Só que o que aconteceu hoje na sala pode fazer a Fernanda mudar. Eu acho que a Fernanda... O Rodriguinho tentou convencer a Fernanda a escolher a Beatriz. Ela falou, não, eu vou na Denisiane. Por enquanto, o voto dela é na Denisiane. Mas o que aconteceu ali na sala, desse enfrentamento, pode fazer ela mudar de ideia. Eu acho que pode, porque ela pode ficar irritada. Ela pode se sentir muito ameaçada, tipo, afrontada. Então eu vou nela. Entendo, mas ela vai comprar uma briga com o Rodriguinho. Porque Será? o Rodriguinho vai querer que a vontade dele seja feita. Então, mas a vontade dele é a Beatriz. Ele tava tentando convencer que fosse a Beatriz. Ela falou, não, eu vou na Denisiane. Agora, quando a Beatriz fez isso, o Rodriguinho, que a gente sabe que é, na verdade, quem manda ali no Grupo Gnomo, vai chegar e vai falar pra ela. Tá vendo? Eu te falei sobre a Beatriz? Ela te enfrentando, te afrontando. Então eu acho que ela pode mudar. Eu tava considerando aqui que também tem a Yasmin nessa história. Mas a Yasmin, ela não vai ser indicada pela líder. Se ela Você acha que não? Não. Hoje ela tava considerando. Então, vamos chegar lá, mas é por outro caminho. Vamos chegar lá. A Leide e o Marcos estavam conversando ali, porque lembra que a gente comentou sobre a gente ter gostado em relação ao jogo da Fernanda ter pegado o líder? Sim, inclusive, maravilhoso. A gente fez até uma enquete ali na aba comunidade aqui do YouTube. Se você não viu, tem uma enquete lá fazendo justamente essa pergunta, que é a pergunta: Fernanda é a nova líder do BBB 24. O que você achou dessa liderança? Vou já dar o joinha aqui, não esqueçam de curtir. E aí eu vou votar. Ó, deixa eu votar. Deixa eu votar. Pode votar, nosso voto é o mesmo. Tá.
Ó, gostei, bom que movimenta o jogo. Gostei porque torço pra Fernanda. Não curti porque não gosto da Fernanda. E não curti, acho que não acrescentem nada pro jogo. Eu não curti, acho que não acrescentem nada pro jogo. Mentira, a gente... Mentira. Vamos botar que a gente gostou do movimento o jogo. Movimenta o e jogo. olha ali, ó, 44% Olha aí. das pessoas também acham que movimenta o jogo. Parabéns, público, vocês estão querendo também. Mas Vambora. aí, não é só em relação a gente, a maioria das pessoas, no caso, e a gente, que gostamos disso não. Sim. Porque tem uma conversa entre Marcos e Leide ali no quarto, Fada, que o Marcos pontua que pro jogo foi ótimo a Fernanda ter Sim. pegado a liderança. Então ele, que já tinha comentado mais a Leide do jogo tá morno, do jogo tá chato, percebe que não é bom pro jogo dele, talvez, Sim. mas que é bom pro jogo no geral. É, né? você vê aí que ele tá com tanto medo do programa tá flopando, Aham. que ele mesmo comemorou a liderança da Fernanda, Uhum. mesmo sabendo que isso seria péssimo para o quarto dele. O quarto Ou dele. pelo menos, já que ele não tá fazendo parte do quadro, do quarto, e seria perigoso para os associados Sim, ali, para as pessoas sim. mais chegadas, né? Sim. Marcos, inclusive, que hoje esteve falando com o Davi. O Davi, ele passou muito tempo da madrugada ali na frente do Big Fone. Não, Antes- meu amor, o Davi tá aí, tem 3 dias úteis. Antes do toque de despertar, ele foi dormir um pouco no quarto magia, mas logo depois do raio-x já voltou. Já e ali. o Marcos chegou ali pra ele e falou assim: olha, eu acho que talvez o Big Fone pode tocar em relação a mandar pro paredão. Isso já aconteceu em outras edições. Sim. E eu vou ser sincero que se eu... Porque o Big Fone já tocou e deu Já. uma imunidade pra pessoa. Sim. Eu pensaria, o próximo não deve ser uma É coisa verdade. boa. Vocês não pensariam isso, não? Mas eu sempre fico confusa, porque ao mesmo tempo eu ia tentar pensar com a cabeça do Boninho, que vou dar 2 vezes a mesma coisa, e na terceira vai ser diferente, entendeu? Pode ser. Pode Entendeu? ser. Boninho Eu que ia tem ficar uma pensando cabeça que, na nisso. verdade, ninguém consegue decifrar, é igual né? prova múltipla escolha. Sim. Quando eu vou tentando, eu não sei essa questão, a primeira eu marquei A. Aí a segunda eu marco A ou não marco. Aham, Entendeu? entendi. Aí eu tento pensar com a cabeça da banca Entendi. que fez a prova. Que você nem conhece. Que eu nem são. conheço. Entendi, amor. Mas uma eu ia ótima pensar, estratégia. não vamos botar 2A. Não vão. Um E atrás aí, do de repente, outro. pega o gabarito e Exato. desse jeito, né? Pitel, Rodriguinho e Fernanda estavam no quarto do líder ali conversando. E aí, a Pitel, elas de repente jogam assim. Gente, se a Alane pegar esse anjo, ela vai querer dar pra Fernanda, pra tirar a Fernanda da liderança, Ai, olha aí. tirar a estaleca e tirar ela do VIP. Olha A aí. Fernanda já logo joga pros dois. Fala, Rodriguinho e Pitel, vocês dão seus pulos pra ganhar essa prova do anjo, pra eu não correr esse risco. Sim. E é verdade, porque a Alane comenta com Denisiane e Comenta. Beatriz que vai fazer isso. Na semana passada, eu não lembro quem era, mas a Fernanda, a Alane já tava pensando nisso. Lá na semana passada, Pra dar pro líder ou pra Fernanda? ela falou que ela ia colocar o Rodriguinho. Ah, que era Na semana líder. passada, o Rodriguinho era líder. Aí a Alane tava pensando, se eu ganhasse o anjo, eu ia mandar o líder pro monstro. Aham. Aí agora ela tá continuando a mesma coisa. Então vamos ver se Deus vai colocar a mão, Vai. interceder pela filha dele e vai fazer Filha ela dele pegar é esse Alane, anjo. porque tem várias filhas dele ali dentro. Se ele Sim. intercede por Alane, ele não intercede pela filha Fernanda, É né? verdade. Então, assim, aliás, não deixa de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. E se você quiser também, você pode apontar a sua câmera, se estiver assistindo pela televisão, aqui pro QR Code e fazer uma contribuição pro Pix, pro nosso trabalho, apoiando o nosso trabalho. Ou então ir no comentário fixado, o primeiro que tá aqui, e clicar nesse link pra poder apoiar o nosso trabalho. Eu vou agradecer, aproveitando a deixa, Pra quem que eu vou mandar beijo? Yasmin Magno, que é prima da Alane. Prima da Mandou Alane. falando que é prima da Alane lá de Belém. Ela adora acompanhar a gente e colocou a hashtag Fora Fernanda. Então ela tá Gente, prima da pensando Alane. pra Deus abençoar a Alane nessa sua jogada aí, ó. Que legal! Um beijo, muito obrigado, Quem é? Yasmin. Um Yasmin. beijo, Yasmin. E alguém mandou uma mensagem no anônimo falando que essa pessoa e a filha é muito fã desde o Outback, quando a gente fez o fundido Outback lá no outro canal. Ai, que delícia! Um beijo enorme, Um moram lá na beijo pra Irlanda. vocês. Na Olha, Irlanda? Na Irlanda, Um menina. beijo pra vocês, somos internacionais. Falando em Yasmin Brulé, que tá aí nessa coisa de ganhar emoji gente, de cobra. Ai, olha. Gente, até hoje ela tá tentando ver quem é o Davi. É o Davi, todo Mas mundo já sabe. pra mim, ela só tá tentando criar um enredo. Que ela mas fica, ela- pra eu votar 100% nessa pessoa. Você já vota no Davi já? Mas ela mesmo já tá falando o tempo todo, eu preciso de voto. Eu tô sem em quem votar. Que tá sem Olha, quem votar? Yasmin é uma preguiça, Que cara. tá sem quem votar? Caiu num limbo Caiu, aí tá dentro sem do história jogo. nenhuma. A menina tá numa areia movediça. Tá. E não tem ninguém pra tirar Tá, ela de lá. tá. Eu vou te falar. E falando em Yasmin, vamos falar sobre a dupla dela,
prefeita Vanessa Camargo. Sim. Que hoje a gente até soltou um vídeo aqui que ela teve uma conversa com o Davi durante Sim. a madrugada, no começo da manhã, na verdade, era 6 e pouco, 7 horas. Foi. Uma conversa longa, então se você não assistiu, depois você assista esse vídeo. Porque hoje, quando ela acordou ali no quarto gnomo, ela comenta com o Juninho um pouco sobre essa conversa. E é muito interessante porque ela fala que ela vai até as pessoas que ela falou que o Davi era manipulador pra dizer que ele não é manipulador, que ela retira o que ela disse. Ela diz o seguinte, pro Juninho: a gente tem que reconhecer quando erra também. Eu fiz uma avaliação que acho que exagerei, não justificando, mas talvez por ter coisas parecidas com o que eu vivi lá fora, eu retiro o que eu disse de manipulação, de gente manipuladora, retiro, falando sobre o Davi. Ela fala: eu acho que tem imaturidade às vezes. Tem um cara que ainda é um menino. Tem um desespero de jogo? Tem. Mas aquele cara com maldade, manipulação que eu falei, não senti. Conversei sobre coisas, eu falei pra ele, eu vi maldade nisso aqui, vi maldade naquilo ali, expliquei. Só se ele for o melhor ator do mundo. E aí ela fala: acho que ele se atrapalhar, não estou dizendo que... espera aí, a Sister ainda fala que não entrou no assunto do jogo com o brother, mas citou a conversa da Yasmin. E aí o Juninho, ele meio que fala pra ela assim que ele não concorda tanto, que ele acha que ele é manipulador porque ele mente, sim. que ele já pegou umas mentiras do Davi e tudo mais. O Juninho, quando ele mete alguma coisa na cabeça dele, é aquilo. Nem o próprio grupo dele, o Gnomo lá, faz ele mudar. Ele enfia na cabeça, é isso. E aí a Vanessa disse que é isso, que ela vai chegar nas outras pessoas, que ela fez aí a romaria dela pra tentar falar que angariar votos pro Davi. E pras pessoas que ela disse que ele é manipulador, e ela vai dizer, abre aspas, sobre as coisas mais sérias, inclusive, que eu entrei em pilha e coloquei pilha, eu vou falar pra cada um que eu chamei ele de manipulador e falar: gente, retiro, não acho que é o caso, peço desculpas. Então a gente tem aí uma mudança de opinião da Vanessa, que aliás foi muito comentada na internet, sobre ser a psicóloga que falou aí. Eu acho que nesse caso não foi psicóloga, eu acho que não. Eu acho que nesse caso sabe o que que é? É isso aqui, ó, que a gente falou outro dia. Pra quem não viu, a gente postou um vídeo sobre a Vanessa ter notado aí durante a festa da Glória Groove, tinham 3 músicos, 3 artistas que também trabalham com a Vanessa, e ela comenta deles não olharem pra ela. Sim. E dela pensar: nossa, eu tô cancelada, essas pessoas são próximas, elas não estão olhando nem na minha cara. Sim. Então eu acho que caiu uma ficha aí, sabe? Então a gente fica eu ainda tô em dúvida se esse movimento foi orgânico mesmo. Não, eu acho que é se orgânico de medo daqui de fora. Se ele surge a partir da conversa que ela tem com ele, e ela muda a perspectiva dela na conversa, ou se ela... tipo, só já fez a conversa embebida nessa coisa do cancelamento, sabe? Eu acho que a ida da conversa já era embebida na coisa do cancelamento. Sim. Eu acho que tudo aí já é pra tentar... ela ficou com medo, ela pensou, ela falou: não, eu não vou fazer isso. Inclusive, ela fala com o Juninho assim, igual ele fala que ele não lembra do negócio do camarote. Como é que eu vou querer entrar na cabeça de alguém se ela fala que não lembra? Se ele não lembra, ele não lembra. Tipo assim, sabe? Dá uma mudança muito brusca. Demora 2 semanas Exatamente. pra pensar nisso. E aí, inclusive, o Juninho depois ali, no quarto gnomo, com outras pessoas, comenta que essa conversa que ele teve com a Vanessa. E ele fala que a Vanessa meio que tá desfazendo o que ela falou sobre o Davi. E ele fala, a Fernanda vai e opina. A Fernanda fala assim pra ele: eu acho, amigo, que ela tá fazendo isso, sabe por quê? Porque ela levantou uma bandeira um pouco perigosa. Ela deve estar tentando, tipo assim, dar a entender que é tentar livrar o dela. Sim. Aí o Juninho fala: amenizar a fala dela. E a Fernanda concorda e ainda acrescenta: você precisa construir uma historinha. Também não pode chegar do nada e dizer: ó, gente, olha só, não é bem assim não. Então meio que a Fernanda diz assim, ela não podia chegar aqui pra gente e falar: gente, me desculpa, eu me confundi com o que eu pensei. Não, ela tem que criar uma história de conversar com o Davi, sim, né, e tudo mais. Então a Fernanda tá bem ligada. É verdade. E aí, isso é uma coisa que com certeza ainda vai dar o que falar lá dentro da casa, porque a Vanessa de repente muda e as pessoas lá dentro estão ligadas. Sim, olha, tem muito assunto pra ser resolvido nessa festa. Tem muito nessa Será festa... que é nessa festa? Ai, amor, por favor. Eu Nessa já falo aqui que a bebida entra e a verdade sai. Então Será? tomara que seja nessa festa. Será? Eu não sei.
sei não, eu acho que nessa festa não. Tá todo mundo muito animado com o Thiaguinho lá, o Rodriguinho animado, eu não sei se é nessa festa. Inclusive, falando em Rodriguinho e ainda continuando a história sobre o Davi, o MC Bin tava conversando com o Rodriguinho no quarto e o Rodriguinho, ao contrário de Vanessa, agora à noite, era mais ou menos umas 6h50 da noite, ele fala o seguinte: o Davi é meu voto até ele sair. Pra mim, não tenho medo de falar. Não tenho medo de ser injusto. Não tenho. Pra mim, ele é filho da mãe, jogador, mentiroso, está fazendo papelzinho de coitadinho. Então, assim, apesar da edição ter mostrado hoje ele na parte da tarde, falando, ele é um menino, não sei o que, não sei o que, ele fala essas coisas aí que dão a entender que ele vai permanecer no Davi, que ele acha que o Davi tá fazendo um jogo muito sujo, na visão dele, se fazendo de coitadinho. Sim, ele ainda persiste até agora lá naquela história do Calabreso, que não sei o quê. Exatamente. Toda hora ele traz essa tona. Falando em Rodriguinho, que é uma pessoa que tem várias falas problemáticas durante o programa, inclusive com o Davi já teve também, em relação à agressão e tudo mais. Teve as falas com a Yasmin também, as falas no quarto sobre o corpo dela, as falas sobre a quantidade de comida que ela come ou não. E hoje ele teve duas falas que repercutiram bastante na internet, quando o Rodriguinho compara a Pitel a uma orca ao criticar a alimentação dela. E também uma outra fala, quando ele tá falando sobre a Denisiane ter abraçado o Xande do Harmonia do Samba na frente do Matheus. E aí a Pitel cita, mas ela abraçou foi o Xande. O Xande era o Xande, ela é fã dele. E o Rodriguinho fala, abre aspas, não interessa se mulher minha agarrar qualquer homem na minha frente, já tava no boxe. Fecha aspas. Então são falas muito problemáticas e repetitivas que não deixam ninguém surpreso, né? Não deixa ninguém surpreso. A gente pontua aqui porque foi falado. Mas sabe o que tava acontecendo? Inclusive a gente tava até trazendo aqui a todo momento. É que na semana passada, principalmente, a gente meio que acompanhou uma mudança de humor do Rodriguinho. Vendo que ele tá mais participativo no jogo. Nas festas. Mas parece que isso não levou muito tempo, né? Aí hoje, mais uma vez, a gente tem essas duas falas problemáticas no mesmo dia, o que só me faz pensar que, tipo assim, quando ele volta, quando ele teve essa mudança de humor, ele tava lá na xepa, né? Sim. Então, quando ele volta pra essa situação de poder, que ele tem uma aliada dele no lugar de líder, ele se sente super confortável pra botar a escrotidão pra fora. E não só uma aliada, como alguém que escuta muito o que ele fala. Sim. Porque a Fernanda chegou a falar com a Pitel, e a gente comentou no outro vídeo, que por ela seria só ela, Rodriguinho e Pitel no VIP. Mas o Rodriguinho orienta ela a levar o pessoal da xepa. Inclusive, também, Yasmin Brulet e Vanessa Camargo comentam sobre deitar na cama, lá no quarto Gnomo, já que Fernanda e Pitel estão dormindo em cima no quarto do líder. E aí, ali numa conversa, a Pitel e a Fernanda falam que elas não gostariam muito, sozinhas ali com o Rodriguinho. O Rodriguinho fala, mas seria bom, seria estratégico. Elas, então pode. Então, assim, são pessoas que tudo que o Rodriguinho fala, elas acatam, Por isso até que no vídeo anterior a gente chama ele de governador do grupo Big Brother. Gnomo. É verdade. É verdade. E aí tem um outro momento durante o dia também, que tá o Lucas Henrique e a Lady ali na academia. E eles conversam sobre o quarto fada. O Lucas fala assim com a Lady que num dia anterior ele tinha falado na frente dela que ela era do quarto fada, mas que é uma coisa que ele não acha. E a Lady deixa muito claro isso. Ela fala assim, eu não me acho fada também não. Fada é Bia, Anne, Alane e Alegrete agora. Eu não vejo nem o Marcos no fada. Então a gente tem aí duas pessoas não, a gente tem Lucas e Bin que estão saindo do Gnomo. E de alguma forma, Lady e Marcos que estão saindo do fada. Sim. São pessoas... A Lady tem muita proximidade com o Lucas. Lucas que anda com o Bin, Lady que anda com o Marcos. Sim. Será que temos uma possibilidade de um novo grupo aí? Junto com Yasmin, Brulet e Vanessa, já que Lucas também tá conversando com elas? Gente... Seriam 6 pessoas. Mas eu não vejo eles muito ali com pensamentos parecidos, não. Só se eles se eles chegam num determinado ponto do jogo que eles falam. Pra se proteger. Vamos pra se proteger? Vamos, só tem a gente aqui, então vamos a gente mesmo. Exatamente. E aí eles também conversam sobre o Davi em determinado momento. A Lady fala que o Davi tá usando uma tática de se isolar das outras pessoas. E aí é quando o Lucas diz, ele tá usando. A galera não pode deixar não, tem que chegar nele e conversar. Eu que não vou atrás, porque a gente teve um embate direto, não faz sentido pra mim. Mas se a casa deixar isso acontecer, e a Lady vai e conclui aí, ela fala assim,
tá dando o prêmio na mão dele. Então, Ai. assim, é muito interessante porque as pessoas têm várias visões sobre o jogo, Sim. às vezes até muito claras, assim, muito na cara Muito, delas. muito. Mas elas usam de uma forma Sim. completamente, sabe? E eu volto a falar aqui no que eu tinha mencionado no vídeo anterior, que é, as pessoas têm intuição muito certas, mas elas se deixam levar por outras coisas, Não, seja por que um aliado fala. A Yasmin, por exemplo, que foi a que eu citei antes, no vídeo anterior. Ela tem uma... Toda hora quando ela fala, minha intuição tá pedindo pra eu fazer X. A intuição dela pro jogo e aqui pra fora tá completamente certa. Só que ela se deixa levar por outras coisas que ela joga aquilo fora. Intuição Entendeu? tá certa em determinados momentos, né? Sim, Você fala nem principalmente do todos. ponto quando ela fala pra Vanessa que estão pegando pesado com o Davi. Isso, né? por exemplo. Ai, a gente tem que aliviar com o Davi. Ok, sim, tem. Seria maravilhoso pra gente olhar o jogo dessa forma e pro teu jogo andar. Pro jogo da casa andar. Só que ela vai lá, conversa com a Vanessa Camargo e muda de ideia. Exatamente. Entendeu? E acontece muito também das pessoas terem aquilo que a gente fala, que a gente às vezes traz muito sobre a Pitel, você traz, que é uma leitura teórica do jogo, mas sem ação, sem prática, sem mudança. Sim. Então não adianta muito. Até por isso, gente, eu entendo e acho até interessante quando a Raquel, o Michel e a Giovanna se juntam ao Gnomo. Não acho interessante para o jogo individual deles. Mas também do jeito que eles estavam, entre estar ali pra Sim. poder sobreviver no jogo e ir pro paredão e sair, que era o que poderia acontecer, já que são 3 pessoas que no movimento a casa e aqui fora são tratadas até como o pessoal da produção, é assim, pelo menos estão movimentando. É verdade. Só que eles estão com medo, eles estão ali nessa hora ali tomando banho e a Raquel e o Michel comentam sobre isso. Eles falam sobre um medo de ser traído nessa ida pro grupo. No medo deles estarem dando um passo e depois eles mesmos ali do Gnomo traírem ele. Só que a Raquel meio que ela deixa claro assim o seguinte: nenhuma das 3 pessoas ali era a minha opção de voto agora. Então é meio assim, vamos com eles? Sim. Já que a gente não ia votar neles, vamos Já junto? que a gente tem que se movimentar, Exatamente. então vamos fazer esse movimento. Exatamente. E também, ela vem essa dúvida muito na cabeça dela, porque naquela noite anterior, que a Fernanda chama eles lá pra tentar angariar os 3 pra dentro do quarto gnomo, a Fernanda fala muito da relação conturbada que ela tá tendo com o MC Bin, né? Sim. E no dia seguinte... Que já fizeram as pazes, Sim. mas ainda não tá transitando no grupo como era antes. E no dia seguinte, nesse momento aí que eles estão tomando banho, a Raquel e o Michel, a Raquel comenta isso. Nossa, a Fernanda falou tanto mal do MC Bin e ele tá passando a tarde toda lá em cima. Então é mais um motivo pra eles desconfiarem das intenções dela, entendeu? Será que ela só tá usando a gente? Se ela tá traindo a gente? Sim, exatamente. Inclusive, a gente comentou aqui, quando a Fernanda, lá no quarto do líder, junto com o pessoal do Puxadinho, onde tá ela, Rodriguinho, a Pitel, também tá o Michel, a Raquel e a Giovanna, estão os 6 ali que ela fala assim, agora nós somos gnomo, ninguém vota em ninguém e tudo mais. A gente comentou ainda sobre ela falar assim, somos nós 6. Sim. E o Juninho tá fora disso. E a gente não entendeu muito bem, mas ela deixou claro uma coisa. Sim. Acontece que na festa, logo depois que a Fernanda e a Alane brigam, Na última festa, né? a Fernanda disse que ela foi agradecer o Juninho por ter continuado a conversar com ela mesmo depois da confusão. Sim, porque vocês lembram que depois que teve a confusão, a casa toda virou a cara pra Fernanda, né? E aí a Fernanda disse que na hora que chegou pra agradecer, ele já olhou pra ela e falou assim, eu não vou te dar o anjo não, tá? Eu vou dar pro Bin que eu tenho uma dívida com ele. E diz ela que achou isso muito ríspido da parte dele. Que é como se ela fosse pedir, fosse agradecer ele com um jeito de... Me dá um anjo aí, me dá o anjo. Então, a relação dos dois não tá boa. Sim. Inclusive, Giovanna, que é uma das pessoas do Puxadinho que a Pitel e a Fernanda acharam que não comprou tão fácil a ideia de se juntar aos gnomos, elas ainda falaram assim de poder utilizar o Juninho pra trazer a confiança da Giovanna. Sim. Porque as pessoas que votaram na Giovanna até o momento, as pessoas que mais votaram nela são a própria Fernanda e o Juninho. A Fernanda já se justificou pra Giovanna, agora elas estão falando de talvez usar isso pra Giovanna, tipo assim, você sabe que o Juninho votou em você, né? Então, pra trazer a confiança da Giovanna. Sim, é verdade. E falando no quarto gnomo como um todo mesmo, as pessoas têm concordado de que o Juninho, ele é muito out do quarto. Sim. Justamente por aquilo que eu falei aqui antes no começo do vídeo. Às vezes o Juninho coloca uma coisa na cabeça dele que mesmo que o grupo concorde, ele não vai. Ele vota Juninho, diferente.
né? Vamos votar numa pessoa? Ah, não, gente, eu já decidi que eu vou votar em tal pessoa. Então você já vê que o próprio grupo tá descartando eles de uma maneira muito... Então a gente pode definir que grupo Gnomo hoje é Fernanda, a Pitel e o Rodriguinho, agora com 3 novos aliados, Giovana, Michel e Raquel. Sim, e o Juninho tá fora, só quem não sabe disso é ele mesmo, né? Porque ele acha que ele tá lá. Até porque o Rodriguinho também fica assim, né? Não, a gente não joga com o MCB, mas não vamos manter ele perto. Ele fica assim, sempre jogando. Tem o grupo e tem as pessoas que ele quer em torno, né? É verdade. Inclusive, hoje, na hora que a gente tava falando sobre as pessoas que receberam na mira do líder, que foi Yasmin, bem agora no começo do vídeo, Yasmin, a Beatriz, a Denisiane e a Alane, o Voz do Além comentou sobre talvez a Yasmin poder ir. Por quê? Agora à noite, numa conversa entre Pitel e Fernanda, a Pitel sugeriu uma possibilidade de um paredão entre Denisiane, Yasmin e Davi. E aí a Fernanda fala que por ela teria, porque ela disse que ela ficou muito incomodada da Yasmin, depois da confusão com a Alane, não ter chegado pra conversar com ela, ter se afastado dela, inclusive ter feito cara feia quando ela viu que a Vanessa foi conversar com a Fernanda. Então, é interessante pensar, por que eu não acho que ela indica a Yasmin, amor? Eu acho que ela indica ou a Denisiane ou a Beatriz, e talvez ali... no próprio grupo Gnomo recém-formado, na reformulação, eles votem na Yasmin, sabendo que o restante da casa talvez vote no Davi. Entende? Eu acho porque... Lembra que a Fernanda pontuou que ela queria mandar a Denisiane, porque ela acha que a Denisiane é muito forte e ela poderia tirar o Davi ou outras pessoas que eles quisessem. Então eu acho que talvez ela continue nessa jogada. Talvez ela só falou da Yasmin assim pra... Como uma opção do grupo só pra votar. Não, e até assim, uma opção do grupo votar. Lembra que eles estão em dúvida em talvez colocar o Marcos? Estão pensando em quem eles vão votar junto? É verdade. Porque tirando a Fernanda, ainda sobram 5 votos. Que é bastante Pitel, peso. Rodriguinho, Michel, Giovana e Raquel. Então, se essas 5 pessoas votam na Yasmin, já mandam ela pro paredão. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, assim, tá tendo essa movimentação de jogo. Então, hoje, agora à noite, tá tendo aí uma festa. O Thiaguinho é o cantor da festa, a atração da noite, uma festa do Mercado Livre. Já temos Rodriguinho não só dançando, como puxando passinho. Puxou coreografia, gente. Então, assim, olha aí. A noite promete uma festa muito animada. Tava todo mundo esperando, porque o Mercado Livre é o Rodriguinho que canta o jingle, né? Sim. Então as pessoas já estavam comentando na casa. Vamos ver o que essa festa vai entregar. Vamos ver. Eu quero todo mundo cansado. Ah, não, amanhã é a prova do anjo. Amanhã é prova do anjo. Eu quero todo mundo cansado pra fazer uma prova do anjo assim. Que todo mundo esteja bem cansado, dê a vida ali, dê o sangue. Você tá querendo prova de resistência até no anjo. E sabia que eu ia até dar um conselho pra esse, pro Boninho. Pro Boninho? No WhatsApp, só que ele me bloqueou. Eita. E aí, meu amor, só que eu sei o outro telefone dele. Que eu sei o emoji dele no telefone. Ah, sim. Aí, eu ia falar, Boninho, você não quer colocar uma prova de resistência depois de uma festa, não? Já pensou? Você ia mandar pra ele, que pena que ele te bloqueou. Acaba a festa 6 da manhã. Quando vai todo mundo dormir às 7, começa a prova do líder. Ia ser a prova do líder, a prova de resistência mais rápida da história do Big Brother. Gente, ia ser uma delícia. Ia ser bom, amor. Não é? Ia. Não é boa ideia? Ia ser uma boa ideia. Eu posso estar no BBB 25? Pode, se não for dentro da casa com o Boninho, porque o Boninho tá sem ideia. Sim, tá sem ideia. É verdade. Inclusive, gente, amanhã vai ter quer dizer, hoje, sábado, vai ter a prova do líder, porque a gente já tá gravando mais de meia-noite. Quando amanhecer? Vai ter a prova do líder, não, a prova do anjo, que vai imunizar alguém e vai dar o poder de outra imunidade. Tem torcida, você? Olha, talvez eu torceria só pra Alane tirar a Fernanda do líder pra dar ia ser confusão, legal, né? sabe? Ia ter. Porque nós estamos assim querendo movimentação. É verdade. Então ia ser muito bom. Ia ser bom, ia ser bom. E aí, lembrando que o Big Fone, o Tadeu falou que no domingo ele vai tocar 6h20, 18h20 durante a programação da Globo. Teve uma mudança aí, né? Big Fone que vai imunizar alguém e vai dividir a casa em 2 grupos para a votação no domingo à noite. Antes ia tocar no programa ao vivo, aí agora vai ser no intervalo do Luciano Huck, provavelmente, né? 18h20 deve ser, né? Pra dar uma audiência. É tá verdade. entendendo? Luciano Huck que deve ter ligado Presta pro Boninho. atenção. Então o Luciano não é bloqueado igual você. Não. Não é. Mas porque eles devem falar pelo Telegram. Será? Não deve ser o o Telegram WhatsApp. você não tem. É porque gente rica, assim, geralmente usa Telegram, né? Ah, é? Telegram até tem, só que eu não faço muita questão, não. Eu prefiro o WhatsApp, que é mais raiz, entendeu? Ah, vai pro ICQ, bobo MSN. Não é verdade? Então é isso. Um beijo pra vocês e o que, Voz do Além? Beijo, gente. Eu volto a qualquer momento.